Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Fazendo Bebês Reborns. O objetivo desses vídeos é para dividir com você toda a minha experiência ao longo dessa jornada de anos que eu já trabalho fazendo os bebês reborns e de repente poder ajudar você que também queira trabalhar com essa arte. O meu nome é Eliane e o tema de hoje é Eu nunca vou conseguir. Você é daquelas pessoas que mesmo sem saber como é que faz, mesmo sem ter conhecimento da técnica, do passo a passo, quando você vê uma coisa muito complexa, logo você vai dizendo para você mesmo, eu nunca vou conseguir? Aí eu te entendo perfeitamente bem, porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu conheci a arte reborn pela primeira vez, eu fiquei simplesmente encantada. Eu ficava admirando as pessoas que faziam aquilo, ficava fazendo as minhas pesquisas na internet, mas tinha uma vozinha que me dizia assim, olha, algumas coisas você até consegue fazer, porque eu fazia artesanato, sempre gostei muito de fazer trabalho manual, mas outras coisas é muito complexas para você. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acreditando com essa vozinha que vem falando na nossa cabeça e devagarzinho nós vamos duvidando da nossa própria capacidade. E quando a gente duvida disso, isso vai bloqueando, vai fazendo nós paralisarmos diante da situação e nós não conseguimos realizar aquelas coisas que a gente tanto quer. Então a gente fica lá vendo a vida acontecer para todo mundo e você tá ali simplesmente parada no meio do caminho, porque você resolveu acreditar naquela vozinha que fica dizendo assim, ó, você nunca vai conseguir. E ali a gente vai conseguindo, vai colocando muitas e muitas objeções para aquilo não dar certo. Cada pessoa tem uma situação diferente, né? Mas assim, são situações que tem um monte de coisa que impede da gente de correr atrás, né? Tem um monte de, ou é dinheiro, ou é tempo, ou é filho, ou é a falta de apoio, tem muitas e muitas coisas, ou senão assim, a autoestima da gente, que às vezes pode ser que tá baixa, mas se a gente for ficar olhando diante da situação, a gente nunca consegue sair do lugar. Ah, e você pode ter certeza que é difícil para todo mundo. Cada pessoa tem uma situação diferente que vive. Às vezes a gente acaba de passar por um problema, logo tem outro, né? Na Bíblia está escrito que no mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que assim acreditar na nossa capacidade e escolher qual voz que você vai ouvir aí na sua mente. Porque às vezes nós temos uma capacidade muito maior do que aquela que às vezes nós vemos em nós mesmos. Acho que quando mais luta, mais difícil for, maior é a vitória, mais sabor vai ter essa vitória. E eu tenho certeza que você deve ter muitas objeções aí, muitas coisas que vêm na tua cabeça e que te impede. Então hoje eu gostaria muito de saber o que é que te impede, o que te impede de você realizar as coisas que você tanto quer e o que te faz acreditar que muita gente consegue trabalhar em casa fazendo os bebês reborns e você não. Eu acredito que tem algumas pessoas que elas nascem com uma certa facilidade, um dom. Nós vemos aí ao longo da história quantas e quantas pessoas que se destacam na matemática, grandes artistas, pessoas assim, inventores que fizeram coisas assim incríveis. Talvez Deus deu um dom especial para essas pessoas. Mas se você for uma pessoa comum igual eu, você pode ter certeza que Deus também te deu um dom da capacidade. E essa capacidade que nós temos que ter certeza que nós temos, quando ela está alinhado à força de vontade, daí grandes coisas podem acontecer na tua vida. A força de vontade, ela move, ela rompe todas as barreiras. Porque você pode ter certeza que mesmo grandes artistas, pessoas que você está vendo se destacar hoje no mundo dos bebês reborns, pessoas mundialmente conhecidas, um dia elas não sabiam de nada, começaram do zero. Um dia elas começaram cheio de medo, cheio de temor, mas elas aprenderam.
Existe um passo a passo para tudo na vida. Existe assim aquela coisa de você começar e dar um passo de cada vez, ir errando, ir acertando, até você conseguir atingir o objetivo que você tanto deseja. Mas o que a gente não pode ter é deixar que o medo, deixar com essas vozes aí que faz a gente acreditar que as coisas vão ser possíveis, paralisar e a gente acaba ficando no lugar. Porque muitas coisas vão acontecer externamente, né? É falta de dinheiro, é falta de tempo, é falta de paciência, é falta de apoio, tantas e tantas coisas. Cada pessoa tem um monte de coisa disso rondando e dizendo o tempo todo para você, dizendo assim, você não vai conseguir, isso não é para você. E o que te impede? Qual que é a tua maior dificuldade para você trabalhar na tua casa, ter um negócio de sucesso fazendo os bebês reborns? Eu acredito que cada pessoa tem aí suas dificuldades e olha que não são poucas, né? Mas de repente a gente pegar essa maior dificuldade, esse nosso maior problema, em vez de fazer ele impedir a gente chegar no nosso objetivo, transformar ele em força, sabe? Uma alavanca para a gente conseguir realizar tudo aquilo que a gente tanto quer para a nossa vida. Eu sempre trabalhei com artesanato, eu fazia um monte de artesanato e ali eu vendia, mas eu nunca tinha dinheiro, porque o artesanato, infelizmente, ele é pouco valorizado. Daí, quando eu conheci a Arte Reborn, eu vi na Arte Reborn não só assim aquele trabalho que era simplesmente apaixonante, mas eu vi ali uma oportunidade de eu poder ganhar dinheiro, de eu realizar meus sonhos, de eu poder ter minhas coisas que eu tinha tanta vontade de ter e que eu nunca tinha dinheiro para nada. Mas quando na minha cabeça não foi diferente, veio um monte de objeção, um monte de obstáculo, e um deles foi o seguinte: eu não tenho dom. Aí eu acho que eu ficava pensando muito nisso, ficava jogando isso como desculpa para poder realmente ia ficar muito mais fácil para mim achar que eu não ia conseguir fazer os bebês reborns porque eu não tinha dom. Algumas pessoas conseguiam porque era mais fácil para elas, eu não. Porque eu acho que no fundo eu ficava com medo de não ficar bom os primeiros bebês, de não conseguir atender a expectativa das pessoas. A gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, né? A gente tem mania de ficar comparando. Quer dizer, eu estava apenas começando, eu não precisava ficar comparando com outra pessoa que às vezes estava lá na frente já. O que eu tinha que ver é que existia assim um passo a passo, que aquilo ia precisar de muita força, de determinação para mim poder fazer e fazendo e me aperfeiçoando até eu chegar a um resultado que eu me orgulhasse daquilo. Então, realmente não precisa ter dom, precisa ter vontade, precisa querer muito, que no final tudo acaba dando certo. E precisa mesmo você comemorar a tua vitória, se compare com você mesmo, para assim de ficar preocupada com a opinião das pessoas. A gente tem que parar de ficar achando que as outras pessoas são muito mais capazes que a gente, que isso não. Nós somos iguais, temos a mesma capacidade. Eu não tenho tempo. Eu não sei se muitas de vocês até vão se identificar comigo. Na época que eu conheci a Arte Reborn, que eu resolvi que eu queria trabalhar com isso, eu tinha 2 filhos ainda pequenos e a minha vida era uma verdadeira correria. Um dos meus filhos tinha um problema cardíaco muito, muito complexo e tinha uma agenda médica e eu tinha que ter cuidados especiais e além disso eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que lavar, limpar, cozinhar, dar conta de levar na escola, era uma vida bem, bem corrida, né? Eu acho que muitas e muitas mães que estiverem me ouvindo vão saber que não é fácil. Toda hora a mãe é solicitada e sempre não tem tempo de nada. Você trabalha o dia todo e chega no final do dia, você simplesmente está acabada e acaba não tendo tempo de fazer nada para você mesmo. Porque a gente vive em função, assim, de cuidar das pessoas. Mas naquela época eu tinha tanta vontade de ter um trabalho, porque eu ficava pensando assim, se eu conseguisse ganhar o meu dinheiro, de repente eu podia até pagar uma ajudante para me aliviar em muita coisa da casa, mas para isso eu ia precisar pegar, fazer daquelas 24 horas, assim, organizar aquelas horas, porque eu não ia ter, né, a situação que eu tinha era aquela
E se eu quisesse, eu tinha que organizar de uma maneira que me sobrasse algumas horinhas para mim poder praticar, para mim poder realizar e correr atrás dos meus objetivos. E muita coisa, às vezes a gente pensa que não tem tempo, mas às vezes a gente fica em volta da televisão. E quanto tempo, né? Hoje em dia, internet, a gente perde muito tempo fazendo coisas que às vezes não trazem nenhum resultado. Então, se você não tem tempo igual eu não tinha, a gente tem que acabar priorizando as coisas, organizando, porque você não imagina assim o que às vezes 1 horinha ou 2 horinhas do seu dia inteiro, quando a gente tá bem focado, quanta coisa que não dá para fazer. Então, às vezes é melhor você, em vez de você ter o dia inteirinho de trabalho, se você trabalhar às vezes 2 horinhas só do seu dia, mas que aquilo assim você esteja ali, sabe, com toda a tua atenção plena naquilo, aquilo rende e dá certo sim. Eu acho que o tempo é uma questão de priorizar. Se a gente for ficar esperando a gente ter tempo na vida, não, nunca vai acontecer. Ninguém tem tempo. Tempo hoje acho que é a moeda mais preciosa que existe, né? E na época eu queria muito trabalhar fazendo os bebês reborns, porque eu precisava ficar em casa cuidando dos meus filhos. E era uma coisa que eu queria muito, que para mim era a coisa mais importante que tinha na vida, era ficar ali. Então eu vi aquela oportunidade. E eu mesmo tendo tempo ou não tendo tempo, tive que aprender a me organizar e fazer aquelas horas dar conta de tudo que eu tinha ali pela frente. Uma das principais coisas que gritava na minha mente na época era: eu não tenho dinheiro. E hoje isso também é o problema de muita gente nessas situações de crise que a gente vive. O dinheiro. E de repente esse principal problema pode virar a solução de tudo, não é verdade? Eu, na época, meu marido, nós tínhamos comprado uma casa e só ele trabalhava e o dinheiro dele era para pagar a parcela da casa e comprar comida. Não sobrava dinheiro para nada, nada, nada. Quando eu vi ali a possibilidade de trabalhar com os bebês reborns, eu fui pesquisar e eu vi que o curso presencial ele era muito caro. E ele só tinha em outra cidade. Eu moro na cidade de Ribeirão Preto e ele só tinha em São Paulo, que ficava longe daqui. E a primeira coisa que eu fiquei pensando, puxa, eu não tenho dinheiro para fazer o curso, eu não tenho dinheiro para pagar hotel, eu não tenho dinheiro nem para pagar o ônibus para mim até lá. E aquilo, em vez de me impedir, não, eu fiquei tentando procurar uma solução para aquele problema que eu queria muito fazer. Eu não podia arrumar um emprego e trabalhar fora porque eu tinha meu filho com aquele problema cardíaco complicado e eu precisava ficar cuidando dele. Eu não podia deixar com outra pessoa. Então, a solução que eu encontrei foi assim: o meu marido ficou de final de semana cuidando dos meninos, enquanto eu arrumei um emprego no shopping. Eu entrava cedo, às 10 horas, e saía 11 horas da noite de lá. Eu trabalhei durante 1 ano e meio só para pagar o curso presencial e pagar o hotel, a estadia no hotel, a passagem. E eu fiz esse curso e valeu a pena, sabe? Valeu a pena todo esse sacrifício, porque você vê assim, né, que através desse curso, fiz um curso básico e depois eu fiz muitos e muitos outros aperfeiçoando. Mas eu fiz esse curso, que eu sou muito grata, né? Conheci uma pessoa maravilhosa, uma artista incrível, que me ensinou e me apresentou as técnicas da arte reborn pela primeira vez. E foi através, assim, disso tudo que começou a minha trajetória. Então, o dinheiro, que hoje pode ser a sua principal dificuldade, esse mesmo dinheiro vai ser aquilo que vai te ajudar a ter uma vida um pouco mais tranquila. Ai, ninguém me apoia. Uma das principais objeções e dificuldades que eu vejo muitas alunas minhas comentando, e também já me passou por mim, é assim: o fato de a gente achar que precisamos ter apoio de todo mundo para a gente conseguir realizar nossos objetivos. É lógico que é bom, né, se tem uma pessoa apoiando, mas muitas vezes a pessoa não é que ela não apoia porque ela não quer, porque ela não conhece, né? Às vezes é difícil se você, uma pessoa que nem sabe o que é um bebê reborn, não sabe
como que é o mercado, não sabe que tem muita procura, não sabe que é fácil de vender. Como que ela tá de fora da situação, ela vai começar a olhar para você e vai achar que pode dar certo. Às vezes ela não conhece, não é por mal. Ou às vezes também, como às vezes aconteceu comigo isso, quantas e quantas vezes meu marido viu eu começando a fazer uma coisa toda empolgada e largando aquele de lado e não concluindo. A pessoa vai acabando assim, deixando um pouco de acreditar, não é? De repente a pessoa pode pensar e falar assim, nossa, será que não é mais uma coisa que ela tá começando e não vai chegar ao fim? De repente é a hora agora de você começar e fazer e conseguir esse apoio, mas assim, através da prova, né? Mostra aquilo que você conseguiu fazer, mostra aquilo que você, assim, deu conta de chegar até o fim, mostra o teu sucesso, que com certeza, diante disso, muitas pessoas que talvez que não acreditaram que você fosse dar certo, vão olhar aquilo com muito orgulho. Será que não vai ser só empolgação de momento? Eu vou gastar com curso, eu vou gastar com material, vou fazer tamanho sacrifício e de repente eu vou deixar aí de lado. Vai ser mais um trabalho meu que eu não cheguei ao fim. Mais uma coisa que eu comecei com a maior animação e acabei desanimando. Esse era um pensamento que me assombrava na época. Eu tinha um medo, sabe, de repente desanimar tantas e tantas coisas que a gente começa, né, na maior animação e depois deixa de lado. Mas esse pensamento me acompanhou apenas antes de eu fazer o meu primeiro bebê reborn. Quando você começa a fazer o bebezinho reborn, realmente essa ideia desaparece da tua mente, porque você vai aplicando a técnica em cima daquele material sem vida e de repente, camadinhas e camadinhas de pintura, você vai vendo aquele material e virando um bebezinho tão perfeito, tão parecido com o real, que aquilo vai despertando em você uma emoção tão boa e você não consegue parar de trabalhar, porque você quer fazer aquele bebê nascer rápido, que você quer ver como que vai ficar, quer montar aquele bebezinho, colocar a roupinha junto, sabe? A gente acaba virando uma verdadeira criança, sabe? Volta àquela época de brincar de boneca. Isso só já seria motivo para você querer fazer mais e mais bebês reborns. Além disso, ainda tem um outro fator que assim que é muito importante, que só quem já trabalha com os bebês reborns vai poder assim dizer que eu tenho razão. E além assim da satisfação de você ver nascer aquele bebezinho feito pelas tuas mãos, quando você entrega aquele trabalho, principalmente para criança, gente, vocês não imaginam que delícia de ver a emoção que aquela boneca impacta no coraçãozinho de quem recebe. É uma alegria tão grande, mas é tão emocionante que faz tudo isso valer a pena. Além disso, você ainda ganha dinheiro com isso e te faz um bem para a cabeça, porque assim, trabalho manual é uma coisa tão terapêutica, né? Fica com a mente tranquila, a gente acaba esquecendo aí dos problemas da vida, você fica tão concentrado ali naquele trabalho, naquele passo a passo, você fica tão envolvido com aquela situação que olha que faz você, a tua mente devagar e você acabar deixando os problemas aí ficarem pequenininhos diante de tanta beleza, de tanto amor, de tanto carinho que essa arte traz. Logo quando eu comecei a fazer os bebês reborns, eu tinha um grande medo. Eu ficava pensando assim, e se eu não conseguir vender? Mas mal sabia eu que o poder que tem a internet, não é? Lógico que no começo não é fácil, você não consegue assim ficar conhecida do dia para a noite. Tudo é um trabalhar, tudo na vida da gente, tudo quando a gente começa, tem lá suas dificuldades. Então eu tinha só uma boneca. Eu tinha uma boneca que era a boneca que eu tinha aprendido lá no curso, e aquilo eu ia trocando ela de roupinha. Eu tirava foto, mudava a posição, me punha um chapéuzinho, ia divulgando na internet. Eu ia divulgando, mostrando a foto pro meu amigo. Onde eu ia passear, eu levava aquele bebezinho junto comigo. E aquilo chamava a atenção das pessoas. E devagarzinho as pessoas foram conhecendo meu trabalho. E um vai falando pro outro.
E quando vê, você começa a ser procurado. Vai chegar um ponto que você não precisa mais ir atrás do seu cliente. O teu cliente vem atrás de você. Mas tudo isso é um caminhar, né? A gente tem que aprender muito a mexer nas ferramentas da internet. Hoje em dia as redes sociais é Instagram, Facebook, tem o WhatsApp, esses monte de grupo que a gente acaba participando no WhatsApp. Tudo isso pode assim acrescentar muita coisa para o nosso trabalho. E tem muita gente, muito especialista ensinando a mexer com esses tantos recursos que tem a nosso favor, né? Tem uma forma certa de você poder anunciar, de você divulgar, e tem curso gratuito aí ensinando tudo isso. Então vale a pena a gente investir um tempo para a gente sempre estar atualizado, para a gente poder aprender a melhor maneira de tirar foto. E de repente também você vai agregando um valor no seu bebê, você vai agregando um valor assim, fazendo um enxovalzinho para ele diferenciado, colocando ali a sua marca registrada, sabe? Tudo um mimo diferente para que aquele produto que você está vendendo acaba assim se sobressaindo no mercado. E eu tenho certeza assim que com dedicação a venda não vai ser o seu problema. Hoje em dia as bonecas reborn se tornaram um objeto de desejo de muitas e muitas crianças e muitos adultos também. Época de das crianças e época de Natal é sempre assim uma época que você nunca dá conta de entregar as encomendas e de tantos e tantos pedidos que tem. Eu falo que você tem, né? Como tudo na vida, a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar e a venda é uma coisa muito importante. E depois de você vencer todas as barreiras e conseguir fazer o seu bebezinho reborn, não vai ser as vendas que vai te atrapalhar. Você pode, se você chegou até aqui, com certeza você também pode aprender técnicas de venda, de aprender a tirar foto, aprender a divulgar seu trabalho e aprender a vender para você ter sucesso, para você poder ganhar seu dinheiro. Isso não vai ser problema para você. Quem é a pessoa? Quem são as pessoas que quando você conseguir ter um trabalho de sucesso e que vão olhar para você e vão se sentir orgulho? E em saber disso, você faz teu coração bater mais forte e faz você correr atrás, sabe? Passar por cima de todas as suas dificuldades e atingir seu objetivo. O que te move? Qual que é a situação da tua vida que a hora que você pensar, você falar, eu preciso, porque é por isso que eu vou dar um jeito e eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para mim conseguir, eu não vou desistir. O que é que te move? Quando eu comecei, muita coisa para mim era difícil na época, era muitas objeções, tudo conspirava para não dar certo. Mas tinha uma coisa no meu coração no meu caso, o que me movia, o que me fez eu nunca desistir e eu consegui atingir os meus objetivos, era em saber que o meu filho não tinha muito tempo de vida devido à situação dele de saúde. E eu vi nesse trabalho com os bebês reborns a oportunidade de poder estar ali sempre juntinho, sempre pertinho e também conseguir ganhar dinheiro para mim poder realizar todos os sonhos dele, porque eu não sabia até quando Deus ia me permitir aquela presença tão especial na minha vida. E isso, quando a gente tem um motivo, as coisas e todo sacrifício vale a pena, desde da maneira que você lida com ele. Você tem que pegar as rédeas da tua vida. De repente a gente para de se fazer de vítima da circunstância e transforma seu maior impedimento na tua maior força, aquela maior dor na maior gratidão que você pode ter tido. O que te impede? O que te impede de ter sucesso? Você está construindo a tua história,
Você está construindo a história da tua família, das pessoas que você ama. Você está construindo as tuas memórias, porque o tempo vai passar tão depressa. E quando você olhar para trás, você vai ver que você conseguiu sim. Você é muito mais forte do que você pensa. Vale a pena. Vale a pena toda a trajetória, todas as dificuldades, porque o problema pode ser a solução. A sua dificuldade é a sua força. E não existe nada, nada que quando a gente tem determinação, a gente não consiga realizar. Depois de tantas e tantas coisas que eu vivi, e a Arte Reborn é sempre muito entrelaçada na minha vida, né? Um trabalho que me permitiu viver com muita fé, com muita esperança, com muita intensidade. Esse mesmo trabalho me proporciona hoje uma vida tranquila, apesar de tantas turbulências. Eu tenho uma vida tranquila, uma vida de gratidão, de esperança, de muita fé e de muita vontade de ajudar outras pessoas a poder ter essa oportunidade. Então eu não sei se você gostaria de ter qualquer tipo de informação sobre a arte, sobre esse trabalho, sobre técnicas. Eu quero que você siga meu canal. Tô deixando todos os contatos e eu quero ver você, te encontrar você por aí nos próximos vídeos. Muito obrigada mesmo de estar aqui comigo até agora, de estar me ouvindo e de você que sempre está me acompanhando. Quero sim poder te ajudar e de alguma forma acrescentar na sua vida. Muito obrigada, um grande abraço e fiquem com Deus.